Tá? Como o tempo é curto, são 10 minutos, eu prefiro passar quase superficialmente sobre os diversos pontos para poder me concentrar naquilo que eu acho que é o mais importante. Tá? Então eu vou tentar ser bastante sintético. No início da obra de Macacos, tá? Quando eles começaram a fazer a estrada que saía daqui, ó, desse ponto, tá? Desse ponto aqui onde está o mouse, na hora que eles começaram ali, nós corremos até o Ministério Público do Estado. Por favor, aqui, por favor. Porque aí eu mesmo consigo me escutar. Aí nós corremos até o Ministério Público solicitando que o Ministério Público pedisse à Justiça uma liminar para parar as obras, até que tivéssemos um laudo independente e atualizado e uma discussão sobre o local dos muros. Tá? Buscamos, dentro da sociedade civil, os melhores engenheiros, falando em engenheiros com mais de 40 anos de experiência em todos os tipos de barragem. Buscamos esses engenheiros para que eles nos dessem uma assessoria. Eu, particularmente, tive a oportunidade de trabalhar 2 anos em Itaipu e trabalhei justamente fazendo um sistema de planejamento, programação e controle da obra, o que me deu um conhecimento grande sobre técnicas construtivas de barragem. Mas mesmo assim, nós preferimos procurar aqueles engenheiros que são as grandes referências nacionais e até mundiais. Muito bem. A partir da conversa com eles, nós apresentamos para o Ministério Público a seguinte questão: por que colocar a barragem aqui nesse ponto, olha ali onde está o cursor, se, no caso do rompimento de B3 e B4, ela deixaria de 30% a 40% de macacos debaixo de lama? Por que não fazer a mesma barragem aqui nesse ponto, olha, a 1 quilômetro e pouco da barragem principal? Isso aqui é o óbvio para qualquer pessoa que tenha algum senso de razoabilidade. Porque se nós fazemos a barragem lá em cima, nós vamos perder menos, caso haja um rompimento, nós vamos perder menos em bens materiais, tá? Em perdas ali humanas na parte emocional, vamos perder menos em meio ambiente, porque os vales ali são encaixados com matas ciliares muito fortes. Então, o mais razoável seria fazer em cima. Tá? Muito bem. E outra coisa que nós queríamos é o seguinte: nós precisávamos de laudos atualizados e feitos por uma assessoria independente sobre qual era a real situação das barragens. Porque o último laudo que existia era de 2018 e teoricamente nos dizia que a barragem estava estável. Como nós já sabemos que todas as barragens que hoje estão instáveis estavam estáveis em 2018, né? Nós queremos um laudo atualizado. Precisamos de um laudo atualizado. Nós sabemos que a Vale tem mentido, que a Vale tem falseado informações. Isso hoje faz parte do processo. A CPI da Assembleia aqui já documentou isso, tá? Então nós sabemos que a informação que eles prestam não é verdadeira. Nós precisamos de um laudo técnico atualizado, feito de forma independente, para que a gente possa saber se isso realmente significa um risco ou se isso não é mais um golpinho da Vale, como disse o pessoal aqui antes, para poder se apropriar de terras, para poder fazer o que bem entender na região. Bom, nós não conseguimos os laudos atualizados, nem a contratação dos consultores externos, tá? Nesse meio tempo surgiram alguns boatos e novas informações, que nós não podemos confirmar todas, mas que parecem ter sentido. A primeira foi o seguinte: o Ministério Público do Trabalho não deixa fazer essa barragem aqui próximo, tá? Por causa do risco de rompimento. Nesse caso, se é assim, eles deveriam escutar opiniões técnicas não apenas da Vale. Repetindo, a Vale tem falseado informações, tem mentido nos laudos dela ao longo do tempo. Essa é a história. Então nós precisaríamos de escutar opiniões técnicas que não fossem deles apenas, mas dos nossos consultores, que disseram que nós não teríamos problemas ali.
Por que não teríamos problemas? Porque seria feito ali um invocamento, num lugar que estava muito bem encaixado, não teria necessidade de abrir estradas novas, porque nós tínhamos uma rua que chegava até 300 metros daquele ponto, tá? E aquilo seria rápido, em 3 meses. Agora, não provocaria vibrações, porque nós não iríamos atingir a rocha sã, nós iríamos atingir apenas uma camada de terra. Não transmitiríamos vibração que pudesse atrapalhar B3 e B4. Tá? Agora, se alguém vai falar assim, não, ali poderia criar uma vibração, vamos partir de uma discussão técnica, ao invés de aceitar qualquer laudo que a Vale enfie goela abaixo, a gente não sabe para defender quais interesses. Isso é bastante razoável. Nós pedimos e reforçamos, eu vou pedir novamente no final da minha fala, ao Ministério Público, sinto muito que a Andressa não estivesse aqui hoje, sinto muito realmente, tá? Mas temos que reforçar esse pedido ao Ministério Público, tá? Muito bem. Outra coisa, surgiram depois informações sobre uma pilha de estéreo que seria colocada aqui a montante de B3 e B4. Sobre esse ponto eu queria dizer uma coisa. Teve uma apresentação, uma fala do Wilfred Brandt no Congresso sobre essa questão de barragens, que era muito importante que todo mundo tivesse visto. Foi a melhor palestra técnica sobre os problemas de barragem que nós tivemos até agora, de 6 meses para cá. É um vídeo do Congresso, está à disposição e vale a pena ser visto porque ele é completo. E ele nos diz ali o seguinte, olha, aonde você deposita milhões de toneladas de um material, tá? Você vai ter uma acomodação do solo, ela é inexorável. Ela é inexorável. Essa acomodação do solo, sim, vai provocar vibrações que podem jogar a barragem no chão. Mesmo porque pelo centro da barragem D3 passa uma fissura. Então, vamos dizer, uma acomodação se daria na fissura. E essa provocaria vibração que cai. Aí começa a cair a ficha. Por quê? Que eles querem fazer o descomissionamento de B3 e B4, sendo que pode até ser que ela não estivesse efetivamente necessitando de um descomissionamento urgente. Tá? Muito bem. Isso são argumentos que nós temos condições de debater com qualquer técnico apresentado pelas mineradoras. Mas nós estamos bloqueados. Estamos bloqueados porque a sociedade civil não tem autoridade, não tem poder. Nós vamos até o Ministério Público, mas o Ministério Público está num trabalho lento com a Vale, sem a participação da sociedade. Tá? E a participação da sociedade agora... A participação da sociedade seria justamente para poder questionar esses critérios. Quer dizer que nós vamos deixar ali que uma pessoa que está fazendo coisas erradas o tempo inteiro vai nos tomar as nossas propriedades para poder continuar a fazer o que bem entende? E nós não temos quem nos defenda? Se vocês forem ler o artigo 129 da nossa Constituição, vocês vão ver que nós temos que apelar para o Ministério Público. É a única chance, porque é só o Ministério Público que pode fazer com que o Estado pare, seja através do sistema judiciário, seja através do Executivo. Então, nós temos que apelar para o Ministério Público. Então, eu queria finalizar agora. A Vale não tem sido transparente nas informações que tem dado para a sociedade. Isso é muito claro. Ela está sempre omitindo ou mentindo. E tem omissões que são mais graves que as mentiras. Tá? Então é muito importante, aquele negócio do que não está sendo dito às vezes mais importante da mentira que está sendo contada. Eu acho que essas omissões no caso de Brumadinho têm a mesma importância negativa que no caso a deturpação, a alteração dos laudos da barragem de Brumadinho. É uma mentira também. Então isso tem que ser cobrado, tá? Isso leva a perdas, a falta de informação clara e correta leva as comunidades a perdas materiais e emocionais, leva também a perdas ambientais, algumas irrecuperáveis. A Vale já perdeu a credibilidade e está sem se preocupar, inclusive com o que é que seria o valor do seu goodwill fora do Brasil, que é onde eu acho que a nossa sociedade tem condições de atuar.
porque ela vai perder valor de mercado na medida em que a gente atinge o goodwill dela, que é a credibilidade. Nós temos que atuar na imprensa internacional para diminuir a credibilidade da Vale, até que ela volte a ser transparente com a sociedade. Porque hoje ela não é transparente com a sociedade e o poder público, seja ele executivo ou judiciário, não tem cobrado da Vale essa transparência. Muito bem. Quem pode auxiliar nesse sentido é o Ministério Público e a SEMAD. Na minha opinião, ambos têm a obrigação de trabalhar com a sociedade de forma transparente. Não podem, nesse momento, se aliar ao criminoso na omissão de informações tão importantes e nas decisões que impõem à sociedade tantas perdas. Essas obras têm que parar imediatamente para que possamos rapidamente obter laudos atualizados e independentes de B3 e B4 e a contratação de assessores técnicos para a sociedade. Após obtermos esses laudos, devemos enfrentar as discussões necessárias sobre a localização dos invocamentos. Nessa discussão, o Ministério Público, a participação do Ministério Público é fundamental. É o Ministério Público que tem que trabalhar nesta conversa, assim, escutando os dois lados, e não escutando apenas a Vale e apoiando apenas o presidente da Vale. Tá? Na opinião da sociedade, no caso aí específico, e por exemplo, tá, de macacos, o enrocamento ajusante é um erro brutal. Em caso de qualquer rompimento de qualquer barragem montante de macacos, perderemos parte muito significativa deste que é um belo patrimônio cultural e do nosso turismo local. Tá? E de forma irremediável. É importante, a perda é de forma irremediável. Então é um erro brutal a localização dessa barragem de enrocamento proposta por eles, tá? O enrocamento deveria estar próximo ao B3 e B4, dessa forma nós não necessitaríamos de enrocamento ajustante de macacos. E caso tenhamos, ele serviria apenas para segurar os potenciais rompimentos de Mutuca, Taquaras e Capitão do Mato, que, teoricamente, estão com um grau de risco mais baixo. No mínimo, nós deveríamos ter discussões técnicas abertas à participação da sociedade sobre a escolha de lugares e de métodos construtivos. Não é possível que a Vale continue impondo as regras para os poderes judiciário e executivo. Falando claro, só para fechar aqui, eu carreguei um pouco a pena aqui talvez no Ministério Público, mas eu acho que no caso da SEMAD, a omissão da SEMAD é uma coisa que, puxa vida, para quem que uma Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável trabalha nesse momento? É para atender a quais interesses? É uma coisa difícil essa, né? Então gostaria novamente de agradecer a atenção de todos, tá? E pedir ao Ministério Público e à SEMAD que deem um pouco de atenção a essas solicitações da sociedade. Solicitações de parar a obra, pegar um laudo atualizado, tá? Discutir os processos construtivos e a localização dessas obras. Muito obrigado, gente.